A Disney nesse momento deve estar bufando de ódio. E com razão, né? A DreamWorks não só bateu de frente com os live actions da rival, como lançou um dos remakes mais emocionantes dos últimos tempos. Enquanto a Disney segue reciclando, a DreamWorks trouxe coração de volta. Nos últimos anos, os live actions da Disney viraram sinônimo de nostalgia vazia, visualmente bonitos, mas sem alma nenhuma. A própria crítica bate nessa tecla há tempos. São adaptações feitas no piloto automático, sem risco e sem emoção. O criador da Pequena Sereia, por exemplo, falou que os bichos do live action têm menos expressões que animais de verdade num zoológico. Olha a situação, e é tipo isso. Aí vem a DreamWorks com live action de Como Treinar o Seu Dragão, dizendo que sim, dá pra fazer remake com propósito, com alma, com carinho de verdade. Esse é um daqueles filmes que grudam no coração. A animação de 2010 já era incrível, mas o live action do Jim DeBlois é pessoal pra caramba. Ele mesmo declarou que só topou dirigir porque teve liberdade total. E mano, dá pra sentir isso em cada frame. Essa é a primeira vez que a DreamWorks faz um live action de uma animação própria. E os caras não quiseram errar, eles chamaram o mesmo diretor, mantiveram o espírito da obra e principalmente deixaram a pressa de lado. A história é praticamente a mesma, mas quando é bem contada, não precisa mudar muita coisa. E se tu tá pensando, mas se é igual, pra que fazer de novo? Pensa comigo, já se passaram 15 anos, a nova geração nem sabe quem é o Soluço. Esse remake funciona como um portal pra molecada conhecer a lenda e pra gente chorar tudo de novo. O Soluço é o viking mais improvável que você vai conhecer. Magrelo, medroso, todo errado, mas com um coração gigante. Ele mora numa vila que vive em guerra com dragões e o pai dele, o Estoico, quer transformar o filho num caçador-durão. Até que o Soluço derruba um Fúria da Noite e encontra o tal ferido na floresta. Só que em vez de ele matar o dragão, ele cria um laço. E aí a mágica acontece. Surge uma amizade entre eles que vai contra tudo que a vila acredita. E é isso que torna essa história tão poderosa. Questionar o sistema, romper com o medo, construir algo novo. A mensagem continua forte, atual e linda. Agora, o que muda nesse live action? Bom, primeiro o visual, gravado na Irlanda, com aquelas paisagens que parecem pintura, um CGI de ponta, misturado com locações reais. Os dragões estão mais realistas, perderam um pouco, né, do charme cartunesco, mas ainda impressionam. Segundo, o elenco tá afiadíssimo. O Gerard Butler, que dublou o pai do Soluço na animação, agora voltou em carne e osso pra dar vida ao personagem. E mano, que atuação, carismático, intenso e com uma presença absurda. O Mason Thames manda muito como Soluço. Ele tem aquele olhar perdido, aquele ar introspectivo que combina demais com o personagem. A Nico Parker vive Astrid, os dois têm química real e funcionam muito bem juntos. E não dá pra não falar do Nick Frost como Bocão, ele simplesmente rouba a cena. E ó, a sequência de abertura com o ataque dos dragões em Berk tá insana, sério, ela é grandiosa e os voos é cada plano que dá vontade de montar no Banguela e sumir pro céu. Esses efeitos de voo foram feitos com uma mistura de CGI e simulação mecânica. Os atores foram colocados em plataformas que se movem em todas as direções para capturar os movimentos de forma real. Nada de só tela verde não, aqui teve suor e técnica. Inclusive o ator Mason Thames, que interpreta o Soluço, se machucou de verdade numa das gravações. Ele tava num simulador desses e bateu o queixo num dos parafusos, tendo que levar pontos. Ou seja, o cara sangrou por esse filme, literalmente. O drama entre Soluço e o Estoico também ganhou muito mais peso. O diretor mesmo falou que com atores reais rola uma magia que a animação não capta, uma verdade no olhar, nas pausas, na respiração. Enquanto a Disney, né, aposta em um remake atrás do outro com aquela cara de mais do mesmo. A DreamWorks preferiu fazer menos, mas com calma, com muita calma. E isso fez toda a diferença. Eles observaram toda a grade de lançamento da Disney e viram o quanto a queda foi grande. Lá em 1996, a empresa do Mickey lançou o primeiro passo daquilo que parecia ser o futuro do estúdio, 101 Dálmatas com a Glenn Close. O filme foi um sucesso absurdo, rendeu mais de 300 milhões de dólares e abriu as portas para um novo tipo de nostalgia, a versão live action dos clássicos animados. A ideia era reaproveitar histórias conhecidas, mas agora com gente de verdade, efeitos modernos e aquela magia repaginada. Bom, no começo funcionou. Aí veio o Aprendiz de Feiticeiro e vários outros títulos com bilheterias milionárias. Era remake pra todo lado e o público tava abraçando com força. Alice no País das Maravilhas, por exemplo, meteu mais de 1 bilhão em 2010 e virou símbolo dessa era de ouro. O sucesso era tão grande que parecia que a Disney tinha descoberto a fórmula da eternidade. Mas como toda a história mágica dessa empresa, essa também começou a escurecer. De uns anos pra cá, o encanto foi virando cansaço. A galera começou a sacar que os filmes estavam ficando cada vez mais genéricos, os visuais mais artificiais, o CGI com cara de PlayStation
2 e o principal, a falta de alma. Não era mais homenagem, era só repetição. O Dumbo decepcionou, a Mulan, mesmo sendo super aguardado na época, virou um flop retumbante, com polêmica política e tudo. Só que o fundo do poço mesmo chegou em 2025. O live action da Branca de Neve prometia ser grandioso, porque era a primeira animação deles, imagina só. Mas pra você ter uma noção do desastre que ela passou com Branca de Neve, o estúdio meteu mais de 400 milhões de dólares no projeto, contando produção, marketing, e sabe quanto que voltou? 205 milhões no mundo todo, menos da metade. Meu, o prejuízo passou fácil dos 115 milhões de dólares. Para completar o tombo, a estreia nos Estados Unidos foi considerada uma das piores de todos os tempos pros live actions, com só 43 milhões no fim de semana. Uma vergonha com letra maiúscula. Fora as principais polêmicas dos bastidores, né? Vocês lembram? Trocaram 7 anões por criaturas mágicas por causa de debate sobre estereótipos. A atriz que faz a Branca mandou umas declarações dizendo que o original era ultrapassado e as posições políticas dela só fizeram a internet pegar ainda mais ranço. Ou seja, era uma bomba prestes a explodir e explodiu. O fracasso foi tão grande que a Disney até colocou o remake de Enrolados na gaveta por conta desse caos todo. Ninguém curtiu. Mas se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é o YouTube, né? Tá vendo a diferença? Ficou claro o que eu tô querendo dizer aqui? E a tampa do caixão pra Disney foi justamente nesse lançamento, porque ao mesmo tempo que lançou live action de Como Treinar Seu Dragão, lançou o do Lilo e Stitch. Ambas animações foram criadas pelo mesmo diretor, o Jim DeBlois. Esse foi o maior soco no estômago pro Mickey, porque o filme da DreamWorks foi muito melhor que o live action do Lilo e Stitch. Como Treinar o Seu Dragão não tenta reinventar, mas entrega com tanto amor, tanto cuidado, que parece até que a história ficou nova de novo. É um abraço nostálgico, daqueles que apertam o coração na medida certa. Não tem ator falando mal da obra, não tem diferenças políticas e nem vista grossa da empresa, só tem amor e respeito. E no fim das contas, o que vale mais? Um remake vazio feito pra gerar bilheteria ou uma adaptação feita por quem realmente ama o que tá contando? A DreamWorks respondeu, e a Disney vai ter que correr muito pra alcançar esse resultado. Mas e você? Também concorda que esse é o melhor live action de todos os tempos? Será que um dia a Disney vai conseguir se reerguer? Deixa aí nos comentários e bora compartilhar a experiência. Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível e eu estou te esperando no próximo vídeo, tá? Fui!